Perfeito. Senhor Zé Maria, inclusive queria trazer justamente essa discussão. Quais os efeitos esperados do período eleitoral sobre ativos de risco nos Estados Unidos? Quando a gente fala sobre o Brasil, é esperada altíssima volatilidade e a distinção de duas carteiras óbvias, a carteira candidato A e candidato B. E aí o mercado fica disputando conforme as pesquisas eleitorais são divulgadas, aqueles ativos ditos como da carteira do candidato A. Caso ele esteja na frente das pesquisas, elas se beneficiam e as do candidato B, elas se prejudicam. Então, a gente já tem essa ideia feita sobre eleição no Brasil, porque normalmente há pautas ali muito ligadas à economia, muito ligadas ao mercado, a incentivos a setores específicos. Nos Estados Unidos, há uma cara para o período eleitoral, principalmente voltado à Bolsa de Valores. Eu conversava, inclusive, até uma curiosidade, com a Taurus recentemente. A Taurus é uma fabricante de armas brasileira que disse a mim o seguinte: Gabriel, período eleitoral nos Estados Unidos normalmente é quando a gente vende mais arma, porque há sempre aquela discussão sobre maiores restrições para o armamento civil, maiores discussões ali sobre a legislação vigente. Então, para a gente, período eleitoral nos Estados Unidos é sinônimo de venda de estoque, venda de maior número de unidades. Esse é um caso específico. Eu queria, de forma geral, qual que é o sentimento? Há uma cara para o período eleitoral norte-americano ou a gente ainda não tem essa cara definida relacionada aos últimos pleitos, às últimas disputas, José Maria? Eu acho que há setores que tendem a se beneficiar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do candidato que se encontra na frente, né? Eu diria que talvez o setor de energia, por menores restrições, tenda a se favorecer com a eleição de Donald Trump. Talvez o setor de utilities, por uma política mais ambiental, com subsídios para energias verdes, etc., tende a se beneficiar um pouquinho mais com a eleição de Biden. Mas eu diria que nos Estados Unidos a Bolsa é muito mais agnóstica ao presidente do que no caso do Brasil, onde de facto esse ruído acaba por ser muito mais elevado. Eu até conversando com algumas pessoas no mercado local, a única coisa que de facto eles pedem ou que eles acham que é importante é que de facto exista divergência em quem está no House e no Senate de quem está na Casa Branca, ou seja, se ganhar um republicano, que o House e Senate sejam democratas ou vice-versa, para que haja essa discussão e que não haja de facto um extremar das posições. Mas eu acho que a Bolsa americana de facto liga muito mais às coisas que efetivamente mexem com Bolsa, então eu acho que a Bolsa está muito mais preocupada com todo o tema de tecnologia e inteligência artificial, a Bolsa está muito mais preocupada com o que está acontecendo com os juros, com o que está acontecendo com o consumo, com o que está acontecendo com a capacidade das empresas entregarem resultados. E essa é talvez uma diferença grande que a gente tem aqui com a Bolsa, né? A Bolsa no Brasil, ela reage demasiado ao ruído político, enquanto nos Estados Unidos ela reage àquilo que está acontecendo com as empresas e com a economia. Ela acaba por ser muito mais um termómetro daquilo que acontece realmente do que vítima dos ruídos intervencionistas de qualquer político, vítima do ruído do que alguém no Senado falou sobre alguma legislação. Então eu acho que nesse sentido os ativos de risco nos Estados Unidos ligam muito menos a política do que aquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, onde a gente acompanha muito política tentando antecipar aquilo que vai acontecer com a Bolsa. Então, esta semana a gente tem minuta do Fed, a gente tem dado de desemprego. Eu acho que a Bolsa vai se preocupar muito mais com isso do que, de facto, com o facto se o Biden abandona a corrida ou não abandona a corrida, etc. Eu acho que é muito mais agnóstica nesse sentido, o que é bastante positivo quando a Bolsa tem essa capacidade de entregar resultados no longo prazo, né? A gente pode meter ali um gráfico de performance do S&P ao longo do tempo, independentemente se é azul ou vermelho, quem está na Casa Branca, a Bolsa não quer saber, a Bolsa tem entregue resultados independentemente disso. Perfeito. Inclusive, sobre esta semana, nós temos uma semana bastante agitada, apesar de mais curta por conta do feriado. Tem minuta do Fed, no caso a ata do Comitê de Política Monetária, do FONC. Nós teremos também dados de emprego, ADP, JOLTS, Payroll, divulgados até sexta-feira. E também tem a participação de Jerome Powell num evento amanhã. Então, quais informações você busca tirar desta semana? O que destacaria destes próximos dias, Zé Maria? Eu diria que a fala do Powell, por ser a primeira, vai ser assim o barómetro, o termómetro que vai dar assim a pauta para o resto da semana. De
apesar que eu não antevejo que ele diga algo assim. Ele tem sido bem contido nos seus comentários. A própria última coletiva, ele foi ali muito esquivo nos comentários que fez, sendo um pouco mais hawkish do que tinha sido anteriormente, mas ele foi muito esquivo. Então eu espero que, a não ser que ele fique falando ali demasiado tempo e saia algo que ele não quer dizer, de facto eu não antevejo que venha dali grande novidade. Eu diria que talvez a ata vai ser importante para a gente medir ali o que é que o pessoal dentro da reunião de facto tem falado, se de facto existe essa possibilidade de um aumento, se isso tem sido uma discussão, porque o próprio Jerome Powell tirou isso da mesa mais que uma vez. Ele disse que não é algo que está sendo efetivamente discutido. Então, vendo a ata, eu acho que vai ser muito importante a gente fazer essa leitura, mas eu diria que o dado mais importante da semana vão ser os dados do emprego, porque como a gente sabe, o trabalho do Fed é esse, eles têm que medir inflação e emprego, eles têm que medir atividade económica e o impacto que os preços estão tendo na economia. Então, se esse dado de emprego ele mostrar uma piora, ele vai reforçar a ideia de que o Fed efetivamente tem espaço para cortar juros. Se esses dados de emprego mostrarem que o emprego segue ultra resiliente, continuarem ali nos 4% ou abaixo, eu diria que vai dar espaço para dizer assim, não, a economia continua demasiado quente, o desemprego não tem desacelerado, então vamos adiar essa expectativa de corte de juros. Então, eu acho que nesse sentido o dado mais binário, mais importante e mais relevante da semana são os dados de emprego, efetivamente. Maravilha, senhor José Maria, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação, por todas essas ideias compartilhadas conosco e com todos que nos assistem. Seja sempre bem-vindo, uma ótima semana e serão dias bastante agitados pela frente. Muito obrigado, Gabriel, obrigado, Francisco, e obrigado a todos os espectadores aqui da BMC. É sempre um prazer.